Olá a todos! A maioria das pessoas conhecem doenças como diabetes e hipertensão, mas vocês já se perguntaram por que algumas pessoas a desenvolvem e outras não? Será que há como quantificar esse risco? Nesse vídeo, iremos explicar quais são os fatores relacionados a isso. São três os fatores que usaremos para responder a essas questões: a herança multifatorial, odds ratio e risco poligênico. Para entender o que é a herança multifatorial, ou muitas vezes chamada herança complexa, primeiramente precisamos nos atentar ao que é uma herança mendeliana e por que elas são diferentes. A herança mendeliana é definida pela conformidade com as leis clássicas estipuladas por Mendel, que englobam os padrões de dominância e recessividade autossômicos e também ligados ao cromossomo X. A herança mendeliana pressupõe que um gene apenas pode ser o bastante para desencadear uma doença. Exemplos de doença mendeliana são a fibrose cística e a distrofia muscular de Duchenne. Nesse sentido, a herança multifatorial é um padrão não mendeliano, pois está associado a múltiplos genes e também à interação com fatores ambientais. Alguns exemplos de doenças que têm herança multifatorial são Alzheimer, malformações congênitas, diabetes e hipertensão. Até mesmo características como altura e impressões digitais seguem padrão de herança multifatorial. Vamos usar a diabetes tipo 2 para exemplificar. A diabetes tipo 2 é uma doença metabólica no qual o indivíduo desenvolve uma maior resistência à ação da insulina, levando ao aumento do nível de açúcar no sangue. O indivíduo pode ter genes oriundos de sua família associados à maior chance de desenvolvimento da diabetes, mas o risco pode aumentar ainda mais caso se desenvolva obesidade por conta de maus hábitos alimentares, tais como grande ingestão de gorduras e pelo sedentarismo. Esse conhecimento possibilita que se previna ou se retarde o desenvolvimento dessa doença, caso haja um padrão de vida saudável. Com esse contexto, é possível perceber que esse padrão de herança complexa necessita de um conjunto de fatores associados para levar à manifestação clínica. Agora sabemos que uma doença multifatorial necessita de uma série de variantes para sua manifestação. Essas podem ser comuns e de baixo efeito ou raras e de médio ou alto efeito. Observe essa família. A bolinha roxa representa uma variante comum, a bolinha azul, uma variante rara, e a bolinha rosa, os fatores ambientais. O tamanho das bolinhas reflete a grandeza dos efeitos. Quando o conjunto das variantes genéticas e fatores ambientais ultrapassam o limiar de efeito, os sinais clínicos se manifestam. E como podemos identificar essas variantes? Faz-se o uso de estudos GWAS, Genome Wide Association Studies, onde se analisa o perfil genético de dois grupos, de casos, compostos com pessoas que têm a doença, e de controles, compostos por pessoas sem a doença. No GWAS, compara-se a frequência de SNPs, Single Nucleotide Polymorphism, que são alterações de nucleotídeos desses dois grupos. A partir desses dados, faz-se diversos cálculos e análises. Um deles é o cálculo de odds ratio, ou razão de chances. Odds ratio, ou OR, determina se o grupo que possui o marcador genético tem maior chance de desenvolver a doença do que aqueles que não possuem esse marcador genético. Observe a tabela a seguir. Caso o OR seja maior que 1, o marcador genético confere risco para a manifestação da doença. Caso o OR seja igual a 1, os marcadores genéticos não aumentam a predisposição à doença. E caso o OR seja menor que 1, a variante genética pode ser um fator protetivo. Ressalta-se, porém, que a OR não é capaz de determinar indivíduos de alto ou baixo risco, pois, como se trata de doença multifatorial, o alelo estudado integra grupo de muitas outras variantes ainda desconhecidas. Ressalta-se também que alelos identificados por GWAS não são necessariamente causativos da doença. Avançando agora por um outro conceito do assunto, um aspecto que pode ter chamado a atenção é: por que a herança multifatorial está relacionada a múltiplos genes, enquanto temos doenças que só precisam de um? Isso é explicado através do que se chama efeito poligênico, o qual é caracterizado pela associação entre múltiplos locos que vai resultar em um efeito final. Nesse contexto, o padrão multifatorial inclui diversos locos com baixo ou moderado efeito, mas que, quando presentes em conjunto, conseguem resultar em um efeito final. Sabendo disso, como podemos quantificar esse efeito poligênico? Uma ferramenta utilizada para esse cálculo é o Score ou Pontuação do Risco Poligênico, PRP, através da qual é possível calcular a chance de alguém desenvolver uma doença baseada na associação entre diversos genes relacionados a essas enfermidades que a pessoa possui.
Softwares como PRScience 2 e PLink realizam cálculos PRP. Essa tecnologia é de grande valor, visto que pessoas que realizam esse teste podem ter uma consciência maior dos riscos que possuem e, assim, realizar ou não a prevenção e tratamento adequados, melhorando sua qualidade de vida e prognóstico da doença.